Oi, pessoal, tudo bom? Então, hoje a gente vai começar a falar dos direitos humanos como princípio e como regra no plano nacional e internacional. Bom, então, uma Constituição, né, efetivamente democrática, ela deve ter como valor básico os princípios universais de direitos humanos. Bom, então, vamos falar agora, primeiramente, sobre o significado jurídico do termo, né, princípios. Então, basicamente, vamos falar também da diferença entre regras e princípios. Tem autores que vai sustentar que entre as regras e princípios tem uma diferença de grau e que o que distingue as regras dos princípios é o grau de importância. Os princípios seriam as normas mais importantes de um ordenamento jurídico, enquanto as regras seriam aquelas normas que concretizariam esses princípios. Outros autores vão diferenciar as regras dos princípios, dizendo que os princípios seriam mais abstratos e mais gerais do que as regras, né? Bom, então, segundo Virgílio Afonso da Silva, o principal traço, né, que diferencia as regras e os princípios é a estrutura dos direitos que essas normas vão garantir. Então, no caso das regras, o que se procura garantir se procura garantir direitos ou impor deveres definitivos, enquanto que os princípios vão garantir direitos ou deveres impostos de prima facie. Bom, e o que quer dizer isso, né? Isso dizer que os princípios vão assegurar direitos de primeira face, vai dizer que um direito é garantido por uma norma que tenha a estrutura de uma regra. Esse direito é definitivo e deve ser realizado totalmente caso a regra seja aplicável ao caso concreto. Então, as regras podem ter, né, e quase sempre ter exceções. Isso não vai alterar o raciocínio, já que essas exceções, né, as regras, elas devem ser tomadas como parte própria da regra que foi excepcionada. Bom, então, já no caso dos princípios, já não se pode falar em realização sempre total daquilo que a norma exige, porque, pelo contrário, a realização vai ser sempre parcial. Então, isso é porque, no caso dos princípios, há uma diferença entre aquilo que é garantido ou imposto prima facie e aquilo que é garantido ou imposto definitivamente. Bom, então, nos casos de incompatibilidade total entre as regras, a única solução é a declaração da inviabilidade, né, de uma dessas regras. Já no caso de colisão entre princípios, isso vai ter que ser resolvido de uma forma diferente. Então, por quê? Segundo a teoria dos princípios, não pode falar em declaração de invalidade de um princípio, nesse caso, nem uma instituição de uma cláusula de exceção. O que vai ocorrer quando os dois princípios colidem, ou seja, prevêem consequências jurídicas incompatíveis para o mesmo ato, para um fato ou um fenômeno jurídico, vai ser a fixação de relações condicionadas de precedência. Vamos explicar como que acontece isso. Bom, então, os princípios, eles são mandamentos de otimização, ou seja, são normas que exigem que algo seja realizado na maior medida do possível diante das condições fáticas e jurídicas que existirem, né? Essas condições raramente vão ser ideais, e o que acontece geralmente é que a realização de um princípio quase sempre vai ser restringida pela realização de outro. Então, um exemplo que a gente tem em colisão de princípios por exemplo, entre a liberdade de imprensa e o direito de privacidade e o direito à honra. Então, realizar uma ampla liberdade de imprensa pode, em muitos casos, ser incompatível com a proteção ideal dessa privacidade, né? Então, essa colisão não vai ser resolvida com a declaração de invalidade de um dos princípios. Essa ideia por trás desse conceito de relações condicionadas de precedência vai significar que algum princípio vai prevalecer nas situações desse caso concreto. Então, não é possível formular em abstrato uma relação de precedência entre os princípios. Então, essa relação vai ser sempre condicionada à situação concreta. Bom, e nas situações que tem uma colisão entre regra e princípio?
Bom, então, esse talvez seja o ponto mais complexo e talvez menos explorado nessa teoria dos princípios. Isso porque uma eventual colisão entre essas duas normas poderia ter duas respostas possíveis, né? A primeira resposta seria fazer um sopesamento entre a regra e entre o princípio para ver qual poderia prevalecer. Mas caso seja essa resposta, a definição que a gente deu de regras como normas que garantem direitos definitivos iria cair por terra, porque aí pode ocorrer casos em que a regra, mesmo sendo válida e aplicável, ela seria afastada e mesmo assim ela não perderia sua validade, ou seja, caía por terra totalmente a definição de regra. Então, além disso, a noção de sopesamento pressupõe uma dimensão do peso das regras, o que, teoricamente, as regras não têm, apenas os princípios têm esse peso. Então, a segunda resposta seria dizer que esse princípio deveria ser expelido do ordenamento jurídico, em favor da norma. Mas isso também seria incompatível com aquela ideia que a gente disse de que a validade de um princípio não é afetada nos casos que a sua aplicação seja restringida em favor da aplicação de outra norma. Nos casos de dúvida sobre a constitucionalidade de uma regra, essa questão entre regra versus princípio fica mais fácil, porque aí cabe somente o juiz controlar essa constitucionalidade da regra, ou seja, a inconstitucionalidade da regra em face desse princípio, que seria o princípio seria, portanto, mais importante nessa situação descrita pela regra, e que o princípio que o legislador, na verdade, teria dado primazia em relação a essa regra. Então, após isso, a regra seria declarada inconstitucional pelo juiz e essa incompatibilidade entre regra e princípio desapareceria. Bom, então, um caso mais difícil é quando não existe razões para considerar essa regra como inconstitucional. Então, em geral, a resposta mais comum a esses casos diz que quando um princípio entra em colisão com uma regra do ordenamento jurídico, deve haver um sopesamento, mas esse sopesamento não vai ocorrer entre o princípio e a regra, já que as regras não são sopesáveis, como a gente disse. Então, esse sopesamento vai ocorrer entre o princípio que está em colisão com o princípio no qual a regra foi baseada. Então, a partir disso, vai ser construído um novo entendimento jurisprudencial e que não necessariamente um princípio vai ser invalidado, um dos princípios irão ser invalidado, um do princípio vai ser invalidado desses princípios que entrarem em colisão. Bom, depois desse esclarecimento que a gente fez sobre a questão dos princípios, vamos continuar falando dos direitos humanos como princípio e também como regra no plano nacional e internacional. Até o próximo vídeo, pessoal!